E já em seguida convidamos aí o Dr. Djalma, seja bem-vindo e não esqueça de se apresentar, falar um pouquinho do seu currículo e sucesso na sua fala. Eu agradeço a Dom Ricardo e agradeço a toda a comissão organizadora do 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos e vou iniciar me apresentando. Me chamo de Djalma, eu sou aqui de Lorena, estado de São Paulo, diocese de Lorena, e militamos na Associação de Médicos Católicos na diocese. Embora ainda incipiente, embora ela tenha mais de 20 anos, ela ainda está engatinhando aqui na diocese. Eu tenho uma atuação acadêmica, durante muitos anos eu atuei como professor na Universidade de Taubaté, na Faculdade de Medicina, e lá eu coordenei durante 3 anos o grupo de atendimento a vítimas de violência sexual. Isso é um dos trabalhos que eu fiz. Eu sou ginecologista e obstetra, atuo na área de endoscopia ginecológica, atuei também durante alguns anos no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, no setor de endometriose. É o que eu faço, que é a área de endometriose, e trabalho muito nessa área. Só rapidamente para me apresentar. Atualmente eu não estou na Universidade de Taubaté, até me enrolei para falar aqui, mas eu tive alguns problemas de saúde, precisei pedir uma exoneração, mas só me encontro hoje na Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde estou completando meus estudos de doutorado, que devo defender até o final do ano, se Deus quiser. Bom, quando o Batan me ligou, falou, olha, eu tenho um tema espinhoso para te dar. Como eu gostaria de ter falado do tema que o Batan abordou, método Billings. Quantos anos a gente faz isso, né, o Batan? As aulas estão prontas, é muito tranquilo e não temos nenhum tipo de contestação muito grande, etc. e tal. Mas o tema que me foi dado é um tema que eu rezei, realmente rezei e falei, que direção eu devo dar a essa apresentação? E é isso que eu vou compartilhar com vocês nos próximos minutos. Bom, infertilidade humana e desafios técnicos e éticos. E é a abordagem que me foi pedida para conversarmos um pouquinho a respeito da resolução do CFM, a 2294, de maio de 2021. Respiro fundo até para falar. Essa resolução, Pactum Est, ou seja, ela está aí, não há como mudar, mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, nós não podemos tergiversar. Mas aí, alguma coisa me toca mais do que eu queria conversar. Ele estabelece normas éticas para o que já é realizado na prática há muitos anos. Isso, vamos lembrar lá de Oldham, na Grã-Bretanha, em 78, Louise Brown, a primeira nascida de fertilização in vitro. Em São José dos Pinhais, em 1984, o Dr. Milton Nakamura, que também conhecia o Milton, foi o primeiro bebê. Ele fez em São Paulo, mas a menina era de São José dos Pinhais, no Paraná. O que diz essa... Em tese, todos nós conhecemos, não vou ficar perdendo tempo com isso, mas que até 50 anos, mas esse asterisco ali, dependendo da situação, pode até a cidade ser um pouco ampliada. 2 embriões, pode ser implantados até 37 anos, acima de 37, até 3, em qualquer idade, tem que ser 2. Se for feita alguma manipulação, for escolhido para uma manipulação para saber se existe alguma doença nesse gameta ali, é proibido se escolher o sexo, a não ser para se prevenir uma doença no futuro descendente. Olha o que o Batan falou do Billings, ou seja, que coisa bonita que nós temos para isso de uma maneira natural. Mas ela traça essas normas, e eu não vou perder aqui 10, 15, 20 minutos eu teria para falar sobre esses tópicos, mas não vou falar nisso, vamos focar em outra coisa. Vamos pensar essa resolução, Pactum Est. A discussão agora
ela é ineficaz. Ou seja, nós vamos discutir para que se acabe com essa resolução, se revogue essa resolução. Não, nós sabemos o pensamento, mas nós temos que atuar de uma outra maneira. Acabar com esse negativismo. Ou seja, nós só falamos mal da resolução, nós só falamos mal do que se faz, nós só falamos mal do que é aquilo. E estamos falando mal para quem? Para convertidos. Nós estamos sempre pregando para convertidos. O que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar valores, a minha opinião nesse caso, valores, e dar as alternativas. Eu vou começar mais à frente mostrando isso para vocês, que é da minha experiência com os alunos. A gente tem que usar uma forma positiva, ou seja, esse negativismo todo, ele vai dando um ranço na população, e e eles já começam a não querer nos escutar. Vamos propor? Então, não existe um levantamento sistematizado a respeito de fertilização in vitro, né, e a resolução do CFM, quanto a visão da população. Mas aí é a minha visão no dia a dia, conversando com pacientes, conversando com um aspecto geral. Eles acham que, aí eu volto do negativismo, ou seja, que nós estamos voltando na Idade das Trevas, ou seja, o santo ofício da Inquisição, as trevas, apenas condenação. Por quê? Porque a maneira que nós estamos abordando talvez seja uma maneira, não digo errada, nós não podemos tergiversar, mas pode ser uma maneira não tão correta. A estratégia. Nós temos que focar em alternativas viáveis. E aí eu puxo a sardinha aqui para o meu lado. Focar na ciência. Eu sou muito pragmático, eu preciso, a fé e a razão caminham juntas. E eu tenho que usar muito da razão dentro do que eu faço. Eu sou um pesquisador. Eu publico, eu pesquiso e eu ensino. Então, nós temos que trazer a questão da ciência. E dá para usar a ciência nesse campo? Claro que dá. Não há um levantamento sistematizado, como eu disse, nem na questão dos profissionais de saúde. Nós não temos pesquisas para isso. Na população, nós não temos aqui, não encontro, e na graduação, na pós-graduação em residência médica, nós não temos um levantamento. Mas, o que eu escuto, sempre escuto trabalhando com esses jovens, trabalhando na formação, e às vezes o pessoal na universidade até era uma brincadeira que fazia, o meu chefe, o professor titular, falou: João, você parece ter um padre aqui. Não porque eu falasse, mas a minha atitude, ou seja, e quando precisaram de alguém para coordenar um serviço de violência sexual, chamaram o padre. É uma coisa bem... Então, a posição, então eu não preciso sair falando, mas eu tenho que ter essa atitude. Então, o que a gente denota dos alunos, conversando, batendo papo com eles, sentando, conversando, que essa posição da igreja a respeito da fertilização é uma coisa muito retrógrada, arcaica, e a igreja deve se adaptar aos tempos. Os tempos são outros, ou seja, por que a igreja não mudou? A igreja tem que mudar. O Estado é laico, o Estado é laico. Então nós temos que debater ideias, ou seja, e trazer a questão religiosa para o contexto atual. É o famoso relativismo, ou seja, tudo é relativo, desde que, eu digo que o relativismo é o seguinte: tudo é relativo, desde que se pense como eu penso, desde que se faça como eu quero fazer. Então, essa visão certo, é o que nós temos. E eu não estou falando de pessoas católicas aqui, não, eu estou falando de um contexto geral. E o que pensa a população em geral? O que pensa a população católica? Esse sempre foi um gap, sempre foi uma interrogação para mim. O que pensa a população católica? O que pensam os profissionais de saúde? Então, vamos na literatura? Aí fui ao Scopus, ao PubMed, ao Cielo, que são grandes bases de dados, principalmente a Scopus, e digitei 3 termos: reprodução, assistido, reprodução e católico. E fui fazer uma pesquisa. No Scopus, achei 85 artigos. O Scopus é a maior base que nós temos de... Quem trabalha com pesquisa sabe que a maior base que seria a Taylor e a Scopus. 85 artigos, sendo 2 artigos brasileiros.
No PubMed, para quem não tem muita familiaridade, talvez, é a base do INHI, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para pesquisa. É um grande fonte para pesquisas médicas. Achei 28 artigos, sendo 2 brasileiros, os mesmos 2 artigos que tínhamos lá. E o Cielo? O Cielo é uma base de indexação. Eu procurei no cielo.br, eu achei um artigo. O Cielo é uma base mais brasileira, vamos dizer. Certo? Agora, quando eu fui buscar ensaios clínicos, foi feita pesquisa mais sólida, achei 7 artigos no Scopus e 4 artigos no PubMed. O Scopus é uma base realmente maior. E um deles só randomizado, cegado, randomizado, um artigo que seria de alto padrão. Então, olha, como é que se pesquisa pouco? E no Brasil não se pesquisa a respeito disso. Eu sempre digo que nós só sabemos o caminho que iremos seguir se nós soubermos onde nós queremos chegar. Se nós não pesquisamos, como nós vamos saber onde nós queremos chegar? Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos ficar só malhando em ferro frio e sendo chamados chatos. Existe um artigo polonês, esse artigo... eu só baixar um pouquinho a minha tela aqui, porque eu não estou conseguindo tirar um pouco essa... Aqui, eu não estava me enxergando, só deixa eu me enxergar aqui. Falando da religiosidade entre mulheres submetidas à interrupção da gravidez por motivos médicos, as experiências e visões de mulheres polonesas. Esse é um artigo da Cornélia Zareba, foi publicado em 2020 nesse jornal. Ou seja, mulheres que, por algum motivo, foram se submeter a uma interrupção da gravidez na Polônia, um abortamento legal, certo? Por motivos médicos, foi feita uma pesquisa com essas mulheres e impressionou o resultado. Objetivo: determinar a influência de crenças religiosas e morais no uso de contraceptivo, reprodução assistida e interrupção da gravidez em mulheres que solicitaram a interrupção da gravidez por motivos médicos. 150 mulheres responderam a um questionário de 65 itens. 95% delas eram católicas. 60% se diziam católicas praticantes. 90% usavam contraceptivos. 79% eram a favor da fertilização in vitro. E o estudo concluiu que existe uma discrepância considerável entre a religiosidade declarada e as interpretações individuais dos mandamentos e ensinamentos da igreja. Olha, foi o primeiro estudo que eu achei bastante denso a respeito disso. Mas vi um outro estudo americano que foi publicado em 2021, que fertilização in vitro, um tabu pastoral. O artigo explorou, através de um trabalho qualitativo, um estudo empírico, né, a ausência de diálogo entre fiéis católicos e padres sobre seria a fertilização in vitro. Foi no jornal Religião e Saúde, da professora Paula Nicolas. Foi publicado esse ano. O objetivo que ele tinha, que era abordar a dicotomia vivida entre padres e freiras em relação à sua dupla função, representantes da ortodoxia romana e conselheiros pastorais. Depois desses trabalhos, se vocês quiserem, eu tenho os trabalhos em textos completos. Eu posso disponibilizar para vocês. Pela universidade a gente consegue. Esse trabalho foi feito em Nova York e nos bairros, principalmente em Manhattan, a maioria, mas também em Soho, no Harlem, Bronx, Brooklyn, com 15 padres e uma freira. E a idade, essa de entre 24 e 60, e só um acima de 60. A citação sempre está embaixo. O método. Os fiéis, eles fizeram algumas perguntas. Os fiéis mostram preocupações éticas com a proibição da fertilização in vitro? Padres e freiras aconselham que os paroquianos usem... os padres e freiras aconselham os paroquianos em casos de problemas de infertilidade? E queriam saber se os fiéis não compartilham nenhuma preocupação ética sobre fertilização in vitro. Quais são as possíveis explicações que os padres e essa freira, né, poderiam considerar? As conclusões me chamaram a atenção. Fertilização in vitro. Então, esses padres e essa freira é que responderam os questionários, eles colocaram. Então, as conclusões
que a fertilização quase nunca é abordada como uma preocupação ética no curso de aconselhamento pastoral, na formação deles, isso nos Estados Unidos. Católicos são mal informados sobre a posição da igreja sobre a fertilização in vitro. Foi uma outra conclusão desse estudo. O clero entende mal os tratamentos de infertilidade, destacando a necessidade de educação mais direcionada sobre essas questões. Então, eles não sabem. Como é que eles disseram, olha, nós não sabíamos, como é que nós vamos orientar se a gente nem mal conhece isso daqui? Também, foi concluído que eles tinham desconforto em falar sobre esse tema. É uma coisa que era difícil para eles. E os católicos consideram que os embriões descartados são a principal preocupação. Coloquei até 2 asteriscos aqui, que os padres e as freiras dizendo que os fiéis consideram isso, mas que a discussão, também o pensamento dos fiéis, a discussão pode ser um passo essencial para um melhor acesso à fertilização. Pensamento dos pesquisados, né? Olha como é que a gente está caminhando sobre uma gray zone, uma zona muito cinzenta aqui. Ou seja, o despreparo quando você começa a pesquisar, a trabalhar cientificamente, a gente começa a ver a ferida e onde ela está indo. E nessa conclusão, tabu ou não, entre fiéis e clérigos permanece uma questão, o silêncio. Então, isso que me chamou muito mais a atenção. Porque esse silêncio é resultado da ignorância, indiferença e o mal-entendido. Ambas as partes não compartilham os mesmos interesses. Então, talvez o interesse da fiel é o interesse da igreja seria outro. Então, aí foi essa questão do aconselhamento entre a ortodoxia romana e o aconselhamento pastoral. E fiéis não expõem todas as suas preocupações aos seus líderes religiosos, ou seja, elas seguram também algumas coisas. Ou seja, nós estamos com uma falha, que seria uma das aulas que eu sempre dei no início do curso de medicina, que é de comunicação. Ou seja, nós temos uma grandíssima falha de comunicação. Nós aqui sabemos o que nós queremos. Todos nós sempre discutimos, debatemos e criticamos o que tem que ser criticado, o que achamos que tem que ser criticado, elogiamos o que achamos que tem que ser elogiado, mas eu acho que nós não estamos caminhando, sabendo o que realmente, pastoralmente, eles querem. Tem outros artigos aqui. Esse foi publicado em 2015 no Jornal Brasileiro de Reprodução Assistida, falando sobre serviço de concepção assistida e regulação dentro do contexto brasileiro. E olha, eu até separei a frase, isso foi publicado em inglês, esse artigo, mesmo sendo no Jornal Brasileiro, mas a tradução é assim: grupos religiosos, eles tentam vetar procedimentos de concepção assistida de alta complexidade em que gametas são manipulados. Para isso, uma bancada católica, com membros no Congresso de todos os partidos, atua com apoio da CNBB, para fazer lobby contra os direitos reprodutivos. Então, já esse artigo ali já dizia que existe um lobby da Igreja Católica contra